Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um episódio do Alumni aqui no canal. E sabendo que esses episódios que a gente tá fazendo, a gente entrevista aqui pessoas que foram alumnis, que são alumnis aqui na Rocket City. Alumni é aquela pessoa que passou por um dos nossos bootcamps, né, concluiu a etapa e a gente tem muito que aprender com elas. Então a gente vai conversar hoje com a Hilda Neta, que está lá em Salvador, Bahia. Tudo bem, Hilda? Como que tá? Tudo bem, Mike, e você? E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que isso, a gente que agradece muito, porque eu sei que a gente vai aprender muito com a sua história, com a sua personalidade, entender um pouco mais do seu caminho. Bom, então eu vou começar com aquela perguntinha básica, como que foi o seu início na programação? Meu início na programação é um pouco mais recente, mas eu vou te contar um pouco da minha trajetória, né, até o momento, para você conseguir entender como eu cheguei na área de programação. Bacana. Então, eu cresci dizendo que eu seria uma engenheira civil, a minha vida inteira. Eu falei, vou ser uma engenheira, vou ser uma engenheira. E então, quando chegou no terceiro ano, o meu professor de matemática disse que talvez 5 anos depois, né, que seria quando eu terminasse o curso, o Brasil poderia estar em um processo de recessão, né? Um período de Que recessão. ano era isso? E Desculpa. isso foi em 2012. 2012. Tá. Isso, foi em 2012. E aí, eu estava no terceiro ano e ele falou isso, então seria em 2017, mais ou menos, né, que seria quando eu me formasse. Então, isso mudou muito a minha cabeça, porque eu queria ser isso, mas chegou no momento de eu me inscrever, eu não sabia o que fazer. Então eu pesquisei na internet os 10 cursos do futuro, e lá em primeiro lugar estava Sistemas de Informação. Então eu pesquisei sobre a área, que eu não conhecia, eu não sabia nada, e aí eu gostei muito, e aí eu prestei o vestibular para Sistemas de Informação. E entrei na faculdade com 16 anos. E quando eu fiz 18 anos, né, um ano depois, uma empresa de Goiânia me contratou, né, me convidou, na verdade, primeiramente para fazer o processo seletivo para eu ser estagiária de BI. Então, eu consegui a vaga, né, eu passei no processo, porém, por não conseguir me desenvolver tão bem com HTML, eu comecei a analisar outras formas que eu poderia, né, fazer para poder não ser demitida. Então e esse meu departamento lá de Goiânia, ele também lidava com processos, né, era um departamento que chamava processos, que as pessoas, faziam documentação, que são os requisitos, testes e implantação. Uhum. Então eu comecei a olhar as documentações, achar erros de escrita na documentação, Certo. eu comecei a atender os telefones do departamento, eu colocava, ramais nas paredes, porque o departamento tinha mais ou menos umas 30 ou 40 pessoas, então eu comecei a pregar os ramais das pessoas e eu ficava puxando as ligações, porque às vezes a pessoa não podia atender e o telefone ficava lá tocando, né. Uhum. Então foi uma forma que eu busquei para poder continuar ainda na empresa, né. E aí o meu gerente de BI e a gerente da área, eles conversaram e resolveram me dar uma outra oportunidade. Então eu mudei para analista de processos, Uhum. onde eu seria responsável também, né, por levantar requisitos, escrever, realizar testes e implantação. E a implantação podia ser remota ou presencial no cliente, né. Uhum. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ganhar destaque na área de processos, porque eu era muito detalhista no que eu fazia, meus requisitos eram bem escritos, eu tinha uma boa escrita, e aí depois disso eu aprendi a levantar o requisito, a ir no cliente mesmo e entender qual era o problema dele, que ele estava passando, que ele queria que a gente automatizasse. Então a Uhum. gente lidava com a automatização de processos, né, a gente pegava algo que era manual, Uhum. ia no cliente, entendia a dor dele e transformava isso em um sistema. Uhum. Então eu comecei a fazer isso com os 19 anos, eu já comecei a ir para o cliente mesmo, Você se e formou com quantos nessa anos mesmo? Você entrou na faculdade, né? Você estava me contando, você entrou isso, eu com entrei na faculdade com 16. 16. Só que quando eu Entendi. fiz 21 na verdade, Uhum. faltando 2 períodos para terminar, eu não terminei sistemas, Ah, tá. porque eu me casei e Ah, vim ok. para Salvador, Ok. e aí hoje eu faço outra faculdade que é Uhum. Gestão da Tecnologia da Ah, Informação. tá legal. Você faz outra já. Ah, não, bacana. Isso, eu já faço outra. Mas então quer dizer, você estava 3 anos, aí você já estava 3 anos na área de TI, na parte então, passou pelo BI, né? Passou pela Isso. gerenciamento de requisitos, levantamento de requisitos, e foi para Uhum. testes. É isso, né?
Isso, Atendimento, teste. tinha atendimento. Isso, foi primeiro eu comecei a ir nos clientes por causa do Ah, requisito, ok, né. ok, ok. Isso, e aí isso também me ajudou muito na parte de comunicação, porque Sim. eu tinha que mostrar para o cliente que eu estava segura, né, porque quando você vai para o cliente, ele paga as suas horas para você estar alocado ali na empresa. Ah, ok. Então, é um custo muito grande para o cliente, entendeu. Então eu tinha que mostrar naquele momento que eu era muito preparada, Sim. porque as pessoas de certa forma já me falavam que: "Ah, você parece ser muito nova. Ah, você tem a idade da minha filha", essas coisas. Nossa, Então isso te deixava eu um pouco tinha insegura que às vezes? não, Não, tranquilo? E assim, não. então você transmitia uma segurança já para o cliente, né? É, justamente porque era algo que eu gostava Ah, muito. ok. Eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava de requisitos, eu gostava de conversar com o cliente. Uhum. Às vezes eu até achava que eu não era da área de TI, porque eu gostava muito de cliente, e na época os desenvolvedores eles odiavam, assim, esse contato. Certo, Não certo. odiava, mas assim, era muito Não, difícil o desenvolvedores terem desenvolvedor esse tem mais contato. prática com o computador, né? Ele tem menos prática com as pessoas. Isso, então era o processos, né, eram as áreas de processo das empresas que Uhum. lidavam com o cliente nesse momento. É o mais Então importante, né, Hilda? Assim, a gente não consegue chegar a desenvolver alguma coisa para o cliente se a gente não conseguir entender o que o cliente precisa. Então, esse papel exatamente. no universo que é a TI, esse papel de levantamento de requisitos, de conversar com o cliente, de entender o que é que está sendo necessitado, é um papel fundamental para que então passe para frente para o desenvolvedor. Senão, ou então, se o desenvolvedor Isso, vai fazer tudo sozinho, ele também precisa desenvolver essa habilidade que você, né, falou de comunicação, que senão também não vai. é. Pois é, por exemplo, sem o requisito não teria como o desenvolvedor, realizar, né, o Não, programa, não dá, então é um papel muito ele vai lá, importante. ficar codando, mas É, pra nada. Hilda, então você estava falando um pouco também sobre uma certa questão, um medo de ser demitido, de ser demitida, e você tomou uma ação a respeito disso, e isso eu achei muito legal. Me fala um pouquinho mais, qual que foi a sua linha de raciocínio quando apareceu esse medo de ser demitida? Então, eu usei esse medo para poder me especializar mais, entendeu? Para eu aprender mais sobre requisitos, mais sobre, o que eu poderia melhorar e dar o melhor ali de mim no departamento. E inclusive eu até fiz um post esses dias no LinkedIn sobre isso, que é um termo, novo que se chama antifrágil, que dizem que antifrágeis são coisas ou pessoas que, quando vem um momento de caos, né, incerteza, de medo, elas são expostas e ficam melhores. Então eu Perfeito. não sabia disso, mas eu percebi que eu sou esse tipo de pessoa, que quando eu estou exposta a um certo risco, ou algo que eu não conheço, ou alguma até pressão, eu funciono muito bem. Eu Perfeito. acabo trabalhando muito bem quando eu tenho que descobrir algo novo, quando eu estou em um momento que de certa forma, como que eu posso dizer? Me força, né, Te assim, me faz, força a ser me faz reagir, né? Você, a isso, me sua faz reagir. reação é positiva, não é negativa. Você não tem o medo. Muitas pessoas que têm medo, aliás, todos nós temos medo, mas muitas pessoas deixam que o medo impeça elas de continuar. E esse antifrágil, na verdade, ele funciona ao contrário. Ele bate e você volta mais forte ainda. Você empurra aquilo de volta e vai mais Isso. forte, né? Isso, porque tem até muitas pessoas usam muito, a resiliência, né, Uhum, como uma soft skill. Só que a resiliência, ela faz com que você apenas aguente o impacto, mas uhum, quando passar aquele momento, né, de incerteza ou de risco, você vai voltar a ser a mesma pessoa. uhum. E o frágil é aquela pessoa que no momento de dificuldade ela acaba se enfraquecendo, né, ela Ela quebra, né? quebra, né, quebra, como o nome diz, frágil. Então o antifrágil ele não é nem resiliente e nem frágil, ele é aquilo que é quando exposto ao risco, ele acaba ficando melhor, como as molas, né, que elas se retraem, mas depois ela usa aquela retração para impulsionar ela a crescer mais, Sim. então é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, perfeito. Esse traço de qualidade eu acho incrível, e eu compartilho um pouco dele também, né? Sempre que falam pra mim, ah, cara, isso não é possível, você não vai conseguir. Eu começo a usar isso com muito, mas eu vou conseguir, eu vou mostrar que é possível, né? É só não me jogar de cima de lugar nenhum, porque não dá pra voar mesmo assim, não é, não é ser louco, né? É saber entender os seus limites, né? Com Ailda, certeza. muito. Não, excelente, perfeito, perfeito. E aí você estava contando então
que você então passou por todos esses estágios, então você estava melhorando e melhorando e melhorando até que você estava na continuação. Até Vai. que, então, meu departamento, ele utilizava testes, mas não era algo tão, digamos, explorado. Eles tinham uma Uhum. planilha que era bem simples, e aí eu vi uma oportunidade nessa área, né. Como não era tão explorado testes, eu falei: "Olha, isso é uma oportunidade para eu poder me destacar". Uhum. Então, eu peguei essa planilha e melhorei ela. Eu comecei a colocar cenários de testes, entrada e saída, por exemplo. Se eu clicasse nisso, ele teria que me dar isso de Nossa. saída. Se eu prosseguisse em tal botão, ele teria que me levar a tal tela. E isso acabou me ajudando, porque eu podia usar junto com o cliente. Então, acabava que o cliente, ele ficava utilizando apenas aquilo que eu tinha colocado na planilha. Então, ele não encontraria outras formas, né, digamos, de achar Ele não erro. ia sozinho achar os erros, né? Você já ia Isso, guiar ele no eu caminho testava certo. isso. Antes eu testava todo o sistema, né, antes de chegar no cliente, então tinha um processo interno, eu testava tudo, e aí na hora que a gente falasse: "Olha, agora a chance de ter erro é mínima, né, quase zero, então a gente vai subir para a produção". Então, tinha um processo de implantação, e Uhum. aí eu dava o treinamento para o cliente, que poderia ser E por você, telefone você ou pegou remoto. isso daí, foi intuitivo ou você chegou a estudar alguma ideia para isso daí? Não, foi intuitivo, Olha, total. que legal. Era o teste, né, eu fiz testes unitários, testes de caixa preta, e eu comecei a pesquisar depois sobre isso, mas naquele momento Nossa. eu só vi a oportunidade de poder me expandir e não Uhum, ficar só em requisitos, e uhum. poder me tornar um destaque em testes, e foi o que acabou Nossa, acontecendo. que Eu massa comecei ainda. a testar, 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 e aí depois disso eu ganhei realmente um destaque e comecei a convocar daí presencialmente nos clientes, porque antes eu fazia por telefone, Uhum, né, às vezes eu ficava o dia inteiro no telefone uhum, fazendo ensinando o cliente a testar, e aí depois eu comecei a ir em clientes um pouco menores, e com esse destaque eu comecei a ser convocada a ser, por exemplo, eu fui na Rede Globo e fui no Carrefour presencialmente, então eu fui lá, e também foi uma colega minha da minha área, que era sênior, né, então ela ia também para aprender uhum, aprender do jeito que eu estava explicando, né, ela ia uhum, aprender também, e também ela ia me reportar, então ela ia dizer como eu estava me saindo, se eu estava indo bem ou não, uhum, entendeu. E eu passei uma semana na Rede Globo presencialmente, foi uhum. uma experiência muito, gratificante para Sim, mim. sim. E qual que era seu E nível? então Júnior, eu era sênior, pleno? júnior. Júnior. Mas eu já estava subindo níveis de júnior, né, para Sim. futuramente eu chegar ao nível de pleno, mas eu Uhum. era júnior Ah, ainda. mas o que eu queria falar sobre isso é que é o seguinte, não importa, percebe que não importa o nível que você tá, assim, lá na empresa, importa o que você está fazendo com aquilo. Então, você era um júnior ensinando uma pessoa sênior, né? Por quê? Porque você tinha habilidades e tinha potencial para ensinar. Quer dizer, problema nenhum os níveis, né? Porque às vezes algumas pessoas podem pegar, mas nossa, eu júnior, eu tô incomodado em ser júnior. Olha, se incomode e não tá fazendo alguma coisa diferente. Faz igual a Com Hilda. certeza. Descobre uma falha, descobre aonde você pode se encaixar e fazer a diferença, que com certeza isso será reconhecido, né? Isso, e antes disso eu comecei até a treinar estagiários que entravam no meu departamento, eu Mas, ensinava eles a como testar o nosso sistema. Então eu comecei a me tornar uma referência, como sim. se eu estivesse me tornando uma referência dentro do meu departamento, a Uhum, ponto de eu chegar em empresas tão grandes, né. E uhum, depois da Rede Globo, eu também tive a oportunidade de ir no Carrefour presencialmente e poder ensinar eles também a testarem o nosso sistema, e é muito bom você sensacional. conseguir transmitir aquilo que você sabe, né. Sim, perfeito, Hilda, perfeito. E para você chegar então até a gente, como que chegou esse momento aí, né? É que foi uma longa trajetória, né. Aham. E aí nessa empresa eu passei quase 4 anos, Boa. e então eu estava namorando, né, e me casei com meu marido, e aí eu vim morar em Salvador. E aí aqui em Salvador, depois de um mês que eu estava aqui, eu me candidatei a uma nova vaga, né, eu busquei emprego e me candidatei para analista de suporte, Uhum. porque eu busquei de requisitos, mas não era tão, assim, valorizado, requisitos, testes, e aí eu achei essa vaga de suporte e agarrei a oportunidade e eles me selecionaram.
Então, até esse momento eu não sabia nada de programação Uhum. e eu acreditava que eu não era capaz de ser uma desenvolvedora. Eu estava apresentando sintomas de inferioridade, né. Hum. E nesse emprego foi onde eu descobri o que era front-end, back-end, mobile, e eu Uhum. comecei a perguntar muito aos meus colegas de trabalho: "Ah, o que um back faz, o que um front faz, um DevOps, o que um mobile faz, o que é que ele utiliza, que linguagem?". E aí lá eles programavam em PHP, JavaScript, então foi um universo que eu Um descobri, novo, né? foi um novo universo ali que eu descobri, e eu decidi que eu seria uma programadora, mas eu me sentia ainda muito insegura, porque eu nunca tive contato, assim, digamos, eu só tive Hum. contato na faculdade com Java, Uhum. mas me bloqueou totalmente, porque eu Com não conseguia certeza. entender com a Já. didática do professor ali, assim, no quadro, eu não conseguia Não, e Java é entender, muito não tenso entrava na minha também, né, cabeça. amiga? Para você fazer uma coisinha pequena, ele é muito complexo. Então, para quem tá começando, com certeza aquilo é frustrante, né? Ele é muito robusto, né, você já Uhum. mexe com, público, privado, Uhum. importação, muitas coisas, Uhum. classe, herança, assim, são muitas Você coisas de precisa uma de vez. muita base, muito conceito para fazer algumas coisas que relativamente deveriam ser simples, mas eu te entendo, perfeito. Isso. E aí eu descobri o front-end, um amigo meu era front-end desse trabalho, e aí a Uhum. partir dele eu comecei a ver como era o front-end, o que ele fazia com o front-end, o que ele utilizava. E aí eu pesquisei um roadmap de front-end, Uhum. o que que um front-end precisa saber. Legal. Então eu comecei a seguir aquilo, então eu aprendi HTML no YouTube, Uhum. de graça, Uhum. tudo do Guanabara, e depois Aham. eu peguei lógica de programação, e Legal. depois eu fiz Python. Então no momento que eu fiz Python, foi assim, "Nossa, eu estou programando, né, eu estou programando", e eu não acreditei que eu fiz ali minha primeira linha de código, uma soma de A mais B e Aham. você vê um resultado, Aham. algo simples, mas que foi Ah, para mim uma mudança. sim, sim. E o HTML também, porque a partir do HTML, eu vi que eu já mexia com HTML, mas eu não sabia que era HTML. Uhum. Porque quando eu fazia protótipo de telas em requisito, eu geralmente pegava um print, né, de uma tela que já existia no nosso sistema, Uhum. e aí, por exemplo, se ali tinha um botão, Radeon Button, e Uhum. eu quisesse um checkbox, eu inspecionava, ia lá no HTML puro, Uhum. mudava, tirava o print e criava o protótipo da tela. Uhum. Então, quando eu lidei com o HTML de novo, foi como se fosse o Big Bang da minha carreira, tudo renasceu, assim, ressurgiu, Muito e eu bom. falei: "Nossa, mas eu já mexia com isso, eu não sabia que isso poderia ser algo que me levaria a ser uma programadora". Sim, Então né. foi muito eu assimilei muito rápido, Uhum. e logo eu já peguei CSS, Uhum. né, peguei Flexbox, e eu já estava fazendo coisas, eu já fazia um botão, eu fazia um cabeçalho, eu colocava texto sem saber nada. Uhum. Então, isso foi muito importante para mim, E assim, porque você até esse momento desculpa. eu não sabia, né, Aham. que eu seria uma programadora. Sim, sim. Mas assim, você então, uma pessoa autodidata, né, curiosa, que foi atrás, se moveu, né, não esperou acontecer, você foi atrás fazer acontecer, né, então você tem esse perfil de ser uma pessoa exploradora, que não consegue ficar parada com o comum, né, você quer sempre estar Com certeza. subindo, melhorando, né. Isso, com certeza. Assim, tudo que a gente tem de bagagem vai ajudar a gente a ser melhor. Mesmo que a gente ache que não, como eu achava que escrever requisitos ou fazer testes não iria me ajudar a ser uma desenvolvedora. Eu achava que não me ajudaria, mas quando eu comecei a programar, a aprender, eu vi que toda a bagagem que eu tinha me ajudou a ser uma desenvolvedora melhor. Sim, Porque, por exemplo, quando eu era suporte, eu lidava muito com erros. sim. Então, eu sempre perguntava aos desenvolvedores: "Por que que a gente teve esse erro?". "Por quê?". "Ah, porque às vezes ele fazia correndo", ou porque Uhum. às vezes ele não leu a documentação direito que o cliente pediu, entendeu? Então Uhum. eu não era desenvolvedora, mas eu comecei a adquirir boas práticas antes de me tornar desenvolvedora, porque eu Legal, perguntava: "Ah, por que você fez isso? Por que você errou? Ah, se legal. o que que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo?". Uhum. Comecei a criar
é como se fosse um mapa de erros, por exemplo, esses Perfeito. erros sempre acontecem. Então, aí, o Aham. que que a gente pode fazer para que esses erros não aconteçam novamente? Então, Sim. mesmo sem ser uma desenvolvedora, eu comecei a adquirir boas Você já práticas, tinha sem o nem saber o que perfil. eram boas É, práticas. é. E outra coisa, amiga, que eu percebo aí também, você descobriu um grande lance que a gente tenta ensinar, né? A gente sempre tá batendo nessa tecla pros novatos. Saber fazer as perguntas corretas para chegar na resposta certa. Eu acho que o que diferencia aquele desenvolvedor incrível daquele iniciante é que o iniciante ainda não sabe fazer as perguntas corretas. Ele ainda não sabe olhar tudo e saber como que ele vai transpor as barreiras, né? E você foi Com certeza. pegando isso, né, com a sua experiência de testes, com certeza, porque você foi, né, e a sua curiosidade de ir perguntando para as pessoas, isso já foi criando em você uma mentalidade, já foi criando em você aquilo que precisa para você chegar a ser a desenvolvedora, né? Com certeza. E também o requisito, porque como eu lidava muito com o cliente, desde muito jovem, eu tive que aprender a me comunicar de forma clara, de Uhum. forma que eu conseguisse explicar para o cliente o que eu estava pensando e conseguisse entender o que ele estava pensando e traduzir isso em palavras. Excelente, Então, excelente. eu sempre li muito, eu gostei sempre de escrever e eu não entendia que isso poderia me ajudar a ser uma Olha desenvolvedora. só. Então, tudo isso me ajudou a poder chegar onde eu estou hoje, né. Mas Sensacional. assim, continuando, nessa empresa de suporte também, eu lidava com WordPress. E eu achava muito fácil a forma como ele montava as páginas apenas arrastando componentes. Uhum. Então eu me desafiei a criar um site, porque minha sogra possui um colégio infantil já há mais de 25 anos. Uhum. E ela não tinha um site. E eu fiquei indignada com isso, né, como você tem uma empresa tão sólida, né, um colégio de educação infantil e não tem algo que mostre como o seu colégio é bonito, mostra as crianças, os eventos. Então eu me desafiei nesse momento Uhum. e fiz uma surpresa para ela. Eu criei o site do colégio em WordPress e presenteei ela no Natal. Que legal. Então foi Baita muito bom presente, hein? foi demais. Então foi muito bom, porque eu me desafiei, aprendi, de Uhum. certa forma eu não tinha uma pressão, porque ela não sabia que eu estava fazendo, Sim, então eu pude usar minha criatividade, eu pude fazer da forma que eu achava que seria bonito, né, que sim, ficaria um site perfeito, bonito, perfeito. e aprendi com isso e ainda Uhum. pude presentear ela, E vem entendeu. cá, você se sentia preparada pra fazer isso? Não, E fez, ainda eu assim fez. e Isso que é fiz. incrível, isso que é incrível. Eu só tinha HTML, CSS e o Python, um Aham, pouquinho de Python. aham. Então, mas eu falei: "Ó, com HTML eu faço coisas visuais, com WordPress eu monto uma página, então por que não posso juntar tudo isso e fazer meu primeiro site, né?". Cara, incrível, incrível. Foi a partir disso que eu comecei a ver realmente que, poxa, eu posso ser uma programadora, e principalmente quando eu aprendi Python, porque até o momento HTML e CSS não era uma linguagem de programação. Uhum. Então, quando eu aprendi realmente uma linguagem de programação e vi que eu era capaz de fazer aquilo, nossa, foi um novo mundo que se abriu para mim. Bom. E a partir disso, quando eu estava fazendo o curso de Python, eu vi no YouTube, né, as propagandas da Semana Ministec. Uhum. E aí eu me inscrevi na Semana Ministec, sem saber nada, eu fiz a Semana Ministec mesmo Que assim, eu não legal. sabia React, eu não sabia nada, mas eu fiz Conseguiu mesmo concluir a assim, semana? concluí Excelente, todinha, excelente. Foco, né? Isso aí concluí to isso é foco, né? Porque, com inclusive certeza. depois me fala um pouco como que era, se quiser falar agora até, como que era a sua parada A para rotina, estudar, né, sua rotina de estudo. Você tinha tempo para estudar? não tinha. Então eu estava fazendo faculdade, Uhum. trabalhando e ainda tinha o curso de Python que eu estava fazendo e a Semana Ministec. Olha Então, isso. para eu poder ter tempo para estudar, para me tornar uma programadora, eu decidi que eu ia acordar cedo. Então eu Perfeito. acordava às 5 horas da manhã, aí eu estudava até às 7, Uhum. a parte de programação, né, HTML, CSS ou Python, e aí das 7, eu parava para me arrumar, ia para o serviço, que começava às 8, né, e ficava das 8 às 18 trabalhando, voltava para casa, estudava para a faculdade e depois, estudava para a faculdade só. É. E aí depois, da semana Ministec, eu fiquei um pouco na dúvida se eu iria investir ou não no bootcamp, né, que Uhum. depois que passa vem aquilo de você se inscrever e tudo. Uhum. E aí meu marido, que já me apoiava muito, né, que foi graças a ele que eu também decidi me tornar uma programadora, porque no começo eu me achava que incapaz, eu achava que eu não seria uma programadora ou que eu não tinha
conhecimento suficiente para me tornar uma Uhum. programadora e ele viu um potencial em mim que Uhum. nem eu via. Nossa. Então ele foi muito importante nesse processo, porque sem ele eu não saberia que eu seria capaz. Sim, Então sim. ele me incentivava muito e ele me incentivou a adquirir o bootcamp, Uhum. porque ele disse que eu estaria investindo em conhecimento e investindo em mim mesma, entendeu? Então Uhum. isso futuramente iria me trazer bons frutos. Uhum. E naquele momento eu deveria sim investir em mim, Uhum. investir em mais conhecimento, que foi o bootcamp, Sim. e foi uma das melhores decisões que eu tive. Eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de ter investido, né, no bootcamp, Sim, e assim, pois aí você falou uma coisa que assim, mexeu muito comigo aqui. Você investiu em você. Você não jogou esse dinheiro fora, você não comprou coisa supérflua, você não comprou coisa que vai passar. Você não investiu num bootcamp, você investiu em você. Você teve essa clareza. Com a ajuda do seu marido, você teve a clareza de vou investir em mim. E olha só, outra coisa que você falou que também é importante frisar para as pessoas. Você ter alguém do seu lado que possa te ajudar. Não precisa ser necessariamente o seu marido, sua esposa, não é isso. Mas ter alguém que possa ser circundado, né, que a gente fala, deixar as pessoas ao redor, que você tem ao seu redor, que possam te motivar a ser uma pessoa melhor, né? A superar seus medos. Porque assim, parece com que o cer mundo tá lotado de gente querendo ver nosso fracasso, né? Mas quando a gente com deixa do nosso lado certeza. as melhores pessoas, show de bola, vai dar certo. Com certeza. Até um ponto engraçado sobre isso é que, antes de me casar, eu não tinha uma educação financeira, sabe, como a Uhum, maioria das pessoas não tem. uhum, Hoje a gente não tem no colégio, uma matéria de educação financeira, e é algo muito importante você ter o conhecimento sobre o dinheiro, sobre o esforço que você tem que ter para conseguir aquele dinheiro, e eu não tinha isso. Então quando a gente morou junto, ele começou a me ensinar como eu poderia me tornar uma investidora? que Como eu legal. poderia mudar minha vida através do conhecimento financeiro? Uhum, Então, eu comecei a estudar isso também e eu descobri um estilo de vida que se chama minimalismo. E uhum, o minimalismo diz que, eh, ele prega, né, que a gente tenha mais experiências, mais conhecimento uhum, do que coisas materiais. Então eu comecei a focar nisso, de buscar ter conhecimento, de investir o dinheiro que eu estava juntando em mim, uhum. para que lá na frente isso pudesse me dar mais experiências de vida, mais qualidade de vida. Então foi isso que eu busquei com o Bootcamp. Sensacional. E antes de comprar, de investir nisso, eu comecei a buscar outros alunos que haviam feito Uhum. e busquei feedback, né. "Ah, o que você achou? Como é que é? Você aprendeu realmente?" E eu tive muitos feedbacks positivos, na Que verdade todos foram massa, positivos, que e massa. até de pessoas que estão trabalhando em empresas grandes, como Olha aí. Magazine Luiza, que fizeram o bootcamp Uhum, e que a partir disso conseguiram estar nessas empresas. uhum. E foi muito importante isso para mim e Nossa, eu que massa. investi. E aí, qual que foi, assim, a coisa que o bootcamp te ajudou a melhorar? No que o bootcamp veio e você falou, isso aqui foi sensacional pra minha carreira? Então, eu acredito muito em soft skills. Eu não conhecia o termo e eu vi uma live assim que eu entrei no bootcamp, eu vi uma live que falou sobre soft skills. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu vi realmente que era algo muito importante. A habilidade de ter soft skills. Uhum. E eu comprei o bootcamp em agosto do ano passado. Ah, sim. Então eu havia feito também um curso de JavaScript, que esse mesmo amigo meu front-end me indicou, Uhum, que eu estava aprendendo com ele, né, então ele uhum, falou: "Olha, Python não é tanto focado para web, você pode até fazer, mas não é o foco dele, da uhum. linguagem. Então, aprenda JavaScript primeiro e una isso para você se tornar uma desenvolvedora". Então eu fiz o curso de JavaScript antes de comprar o bootcamp, Uhum. comprei o bootcamp e aí comecei a aprofundar o meu conhecimento, tanto em JavaScript quanto no React, né, que era o meu foco no momento. E aí 2 semanas depois de comprar o bootcamp, uma empresa aqui de Salvador que eu já estava olhando, abriu uma vaga de estágio, para front-end. E eu Hum. fiz a minha inscrição no processo seletivo, 2 semanas após comprar o bootcamp. Olha aí, E deixa eu aí perguntar de novo. Você estava preparada para fazer isso? não, Olha só, mais uma vez, gente, não tem que esperar aquela sensação de estou preparado. Vai e se arrisca, né? Vai e faz.
Pra te falar a verdade, eu tinha começado o bootcamp, eu estava em Node ainda, Uhum. mas como a vaga era de front-end, eu falei: "Nossa, então eu vou pular para o Uhum. front-end primeiro". E aí, esse processo demorou 3 meses, eu me candidatei em agosto, mas ele era um processo que tinha fases, Hum. classificatórias, né. Uhum. Então o primeiro foi análise de currículo, Uhum. que eles analisaram meu LinkedIn e o GitHub. Uhum. Depois foi um desafio técnico, onde eu tive que fazer uma aplicação com React, Olha. que eu ainda não sabia, Nossa, e fez? e fiz. Massa. E aí como é que foi? Quando chegou esse desafio técnico, eu comecei a ver as aulas de React de Diego, e aí eu via a aula, fazia um pedaço do desafio da empresa. Ah, que Via legal. a aula e fazia um pedaço do desafio. E Bom. aí em uma semana eu consegui aprender pelo menos o mínimo que eu poderia aprender para, né, com React, que é Uhum. componentização, a parte de criação de estilos, utilizar o Styled Components, Uhum. que também o Bootcamp ensina, e foi um plus que eu tive, Olha, que massa. porque eles não pediam isso, mas foi algo que eu fiz já com Styled Components e Uhum. foi algo que me ajudou a me destacar. Uhum. E aí depois disso, eu fiz uma dinâmica de grupo, que foi a fase final, né, uma dinâmica de grupo com os 10 melhores que chegaram até aquela fase, Nossa. e nessa fase eu já era a única mulher que tinha chegado, eu fui a única Ó. mulher que chegou. E aí, por fim, teve a entrevista final com o líder, né, da área que eu ia seguir, e eu consegui ser contratada, e além disso, eu me tornei uma referência na empresa, eu fui Cara, uma que pessoa lindo. referência no processo seletivo da empresa, Caramba, a número 1. no Podemos, não, processo podemos sim. dizer, no processo seletivo podemos dizer, referência, né? Sim, Que legal. porque foi um processo novo que eles estavam tentando, era um processo mais difícil, porque eles tinham muitas candidaturas. Nossa. Então eles tiveram que fazer esse processo para que na fase final chegassem menos pessoas, né, fossem Poxa, que legal. diminuindo, diminuindo. Que legal. E antes disso, eu até esqueci de falar, mas Ah. antes de eu, porque o processo demorou 3 meses, né, então eu comecei em agosto Uhum. e o resultado saiu em novembro. Uhum. Mas em outubro ia ter um evento aqui em Salvador que se chama Fentech, que é Festival de Mulheres na Programação, Oh, né, que Festival massa. Baiano de Mulheres na Programação. Era um evento para mulheres, foi a Uhum. primeira vez que aconteceu esse evento aqui, Que e eu ainda massa. não era uma programadora, eu estava me preparando, né, nesse processo, e aí eu resolvi me candidatar e enviar uma palestra, mesmo Uhum. não sendo programadora, Nossa. porque eu acreditava que até aquele momento eu, mesmo não tendo tido contato em desenvolver Uhum. propriamente, eu já tinha um background na Tem. área de TI, e Bastante, eu bastante. poderia passar coisas que eu aprendi, por exemplo, comunicação, Sim, né, lidar com desafios. Eu podia passar esse conhecimento para outras mulheres que estavam tentando também sim. entrar na área. Que E aí massa. eu também falei sobre o complexo de inferioridade, né, o que que é Perfeito. os sintomas, Uhum. como você pode lidar com isso, Uhum. para poder auxiliar outras mulheres a conquistarem o que eu estava conquistando, né, até aquele momento. Cara, que E isso foi perfeito. um fator que me ajudou também a Uhum. passar no processo seletivo dessa empresa, porque eles viram que eu já estava começando a me engajar na Na comunidade, né, comunidade. eu estava começando a fazer palestras, que foi, assim, um mundo novo que eu Sim, descobri, eu não sabia dessas coisas, sim, sabe. sim. Então, a partir disso eu falei: "Nossa, eu fui lá, eu palestrei Uhum. para mulheres, Uhum. sabe, que estão tentando entrar na área de programação, Uhum. eu pude dar um pouco de esperança para elas ali naquele momento, um Sim. pouco de conhecimento, e eu Possibilidades e comecei a tudo. querer mais isso, a Sim. participar mais e com a ajuda da Rocket City, né, Uhum. eu comecei a participar mais da comunidade, eu comecei a postar no LinkedIn os Uhum. desafios que eu fazia da Rocket City, Sim. e essa empresa foi muito bom, porque como eu entrei como estágio, eu decidi naquele momento, como eu estava focada em ser programadora, eu decidi que eu poderia até dar um passo atrás para dar 2 na frente, então eu falei: "Vou Ótimo. começar como estágio, porque eu de certa forma não terei tanta pressão, porque o foco do estágio é em aprender. Uhum. Então eu vou estar ali aprendendo, lidando Uhum. com o projeto, mas sem aquela pressão que um júnior tem, por Sim, exemplo". claro, claro. Perfeito. E foi muito bom para mim, foi um aprendizado muito grande que eu tive, muito grande, e isso só com, assim,
com pouco tempo de bootcamp, com Sim, 3 meses de bootcamp, eu já estava contratada sim. no meu primeiro emprego, Uhum, né, como desenvolvedora, uhum. e E me fala uma tem coisa. sido Ah, que bom. uhum, E me fala uma coisa. Você puxou aí o gancho do lance das mulheres. Eu tenho percebido que as mulheres têm se destacado cada vez mais, né? Apesar de que, para mim, faria mais sentido que as mulheres já desde o começo, porque quem inventou a programação foi a Ada Lovelace a lá, Ada né? Lovelace. Então, quer dizer, já devia ser as mulheres sempre, né? Mas tudo bem, mas a gente entende, né, várias coisas que, sei lá, a sociedade às vezes coloca no meio do caminho e deixa pra lá, a gente foca no que a gente tem que fazer. Isso eu acho muito legal no seu perfil e no perfil das meninas que têm se destacado. Aí minha pergunta pra você é o seguinte, Uhum. na época que você começou, tinha alguma mulher referência pra você? Não, E hoje tem mais, né? A gente vê que tem mais, né? sim, E, hoje tem. Aí foi até uma coisa, legal, porque quando eu me decidi me tornar programadora, eu excluí todas as redes sociais que eu tinha, é, tudo. Eu fiquei nossa, apenas com o LinkedIn e com o YouTube, porque olha, eu vi que aquilo ali era uma forma de eu ter contato com pessoas da área e uma sim, forma de eu aprender. sim, Então eu busquei pessoas, antes mesmo de me tornar uma desenvolvedora, eu busquei pessoas que eram referência que legal. para me passar, como se fosse um alvo, né, o que eu Sim, queria ser. Eu sim. quero ser como essa pessoa, não propriamente conquistar igualmente ela, mas ver que através da luta dela, de como ela começou, ela conseguiu Uhum. alcançar um patamar tão legal, eu queria ter pessoas assim de exemplo para Pessoas que que eu te pudesse inspirem, chegar né? no mesmo nível. Isso, Uhum. exatamente, que me inspirassem a ser uma tão boa quanto eles. Uhum. E olha só, essa atitude, mais uma vez, a gente falou um pouquinho antes, mas falar de novo. Você se rodear de pessoas que você sabe que vai te ajudar a impulsionar. Então você tirou do seu caminho aquilo que poderia te atrapalhar, que é as redes Uhum. sociais, ou sei lá, mentalidade de pessoas que talvez venham assim, bagunçar a nossa vida, né? E você começou a se alimentar de coisas que vão fazer você crescer. Incrível, incrível. Exatamente. Hoje podemos dizer que a Hilda, sim, é uma referência, né, para as meninas que estão começando hoje. Com certeza podemos dizer isso. Eu sei que você está envergonhada, mas a gente pode dizer isso sim. Você escreveu no seu LinkedIn alguma coisa sobre, vou até falar aqui para não errar. Você falou sobre o impacto tecnológico na vida. Me fala um pouquinho sobre esse texto que você escreveu lá no LinkedIn. Quando eu estava na área de requisitos, eu gostava muito daquilo e eu via que eu conseguia impactar a vida do cliente por melhorar o sistema dele, a gente já economizava custos, ajudava ele a economizar custos, a economizar trabalho, ele a focar em coisas importantes. Então, Uhum. isso me fez ver que o que eu queria era isso, eu queria impactar a vida das pessoas. Olha Eu só. queria causar transformações tecnológicas, unindo o que eu tinha de conhecimento financeiro, né, Uhum. que eu comecei a aprender sobre o minimalismo, sobre educação financeira, e unir isso à tecnologia para eu poder impactar a vida de mais pessoas, ajudar mais pessoas a ter uma vida mais saudável, conquistarem um lugar que elas tanto almejam, né, na área de programação. E também Perfeito. isso veio muito com a ajuda da Rocket City, porque vocês sempre falam: "Ah, vamos ajudar vocês a chegarem em um outro nível". Uhum. Então eu coloquei isso para mim, para eu poder ajudar outras pessoas a conquistarem outro nível também, com tudo que assim, eu não sei tudo também, não pretendo saber tudo, mas com o pouco que eu sabia, eu tinha certeza que com aquele pouquinho eu já podia ajudar as pessoas de alguma forma. Cara, que E aí legal. foi até através disso que eu comprei um curso de Gatsby, Ah, e que o Gatsby por trás ele usa React, né, por uhum. baixo, então eu estaria aprendendo uma tecnologia nova e ainda aprofundando o meu conhecimento em React e Sim. construindo o meu próprio blog. Então eu construí o meu blog para postar artigos de soft skills, de tecnologia, Uhum. de assuntos financeiros para poder, incentivar as pessoas a conquistarem o que elas sempre desejam, né, Sim, sempre sim. almejam. Fala qual que é o seu blog pro pessoal entrar aí. Ah, meu blog é Hum. hildaneta.netlify.com. Perfeito, perfeito. Vamos acompanhar, galera, para poder ter mais essa inspiração ainda da Hilda com a gente. Então, Hilda, Obrigada. legal. Olha, nossa, eu tô assim maravilhado com a sua história. Realmente é incrível e assim, o tanto que você cresce e assim, o que eu percebo é a mentalidade.
se não há essa mentalidade, eu acho que pra pessoa que tá começando e ainda não consegue entender algumas das coisas que você já entendeu, é difícil realmente, assim, subir e ter essa sensação tão incrível. Mas, a partir do momento que você vai colocando isso na sua vida, então, pessoal, peguem essa experiência que a Hilda tá colocando e vai colocando na sua vida para que você possa também subir igual a Hilda subiu. Eu tô maravilhado. E me fala um pouquinho mais, então. Aí o Bootcamp veio, aí você fez ele, começou no estágio nessa empresa, tá nessa empresa ainda? Foi. Não, então, eu fiquei nessa empresa de estágio 4 meses, e aí, postando coisas no meu blog, no LinkedIn, né, fez com que eu ajudasse muito a comunidade, e a comunidade começou a me reconhecer de certa forma, né, por estar agregando conteúdo. E aí eu fiz o desafio do Nubank, que Diego fez no YouTube, Ah, né. Então, eu comecei a ver que eu também estava gostando de React Native, porque era muito similar ao front-end. E eu uhum. falei: "Nossa, eu posso reaproveitar praticamente 100% o que eu tenho no front-end e ainda ser uma desenvolvedora mobile? Nossa, genial". E aí eu Massa. peguei esse vídeo dele, fiz o desafio, só que além do que ele tinha feito, eu acrescentei coisas para que o aplicativo ficasse mais parecido com o aplicativo do Nubank mesmo. Hum, Para você ter ideia, só de ícones eu gastei mais de 6 horas procurando ícones para cara, que os ícones ficassem o mais real possível, o mais similar nossa, possível. que E, massa. além disso também eu coloquei um modo Dark Mode, que Ah, não tinha no desafio de Diego, também não existe no sim, aplicativo original, aham. e ficou muito bom, as pessoas começaram a Caramba, gostar muito desse do modo Dark Mode, eles gostaram muito da cara, publicação, bom. e aí foi a partir disso que eu recebi uma proposta, por causa desse desafio, né, Uhum. a empresa que eu tô hoje, que é um banco, é Hum, um banco da Arábia, né, que fica no Bahrein, e nossa. aí eles têm a sede deles ficam lá, né, na Uhum. Arábia. No Inclusive aqui no Brasil eles têm uma filial em São Paulo, que caramba. já atua há mais de 30 anos. Uhum. Então, a recrutadora viu meu post do Nubank, entrou em contato comigo, né, e aí ela marcou um bate-papo por telefone, e aí depois desse bate-papo ela já marcou uma entrevista comigo, Uhum. por vídeo, né, Uhum. e aí eu fui contratada. Poxa, Mas que isso, eu massa. fui contratada e agora eu sou, desenvolvedora de software focada em desenvolvimento mobile com React Native. Vou colocar na edição aí palmas. Que massa, Hilda. Que legal, meu. Você agora é mobile. Isso. A distância mesmo, né? Né? Isso, então hoje eu estou 100% remoto, Uhum. focado em React Native, e ainda eu me sinto, assim, privilegiada, né, por em um momento tão difícil como esse que a gente está passando, eu conseguir mudar de emprego e ainda conseguir unir as coisas que eu mais amo, né, que é programar e investimentos na Uhum. educação financeira, porque eu vi que eu poderia agregar ainda mais na vida das pessoas, ensinando elas a terem uma boa educação financeira e Uhum. utilizar a tecnologia para isso. Nossa, Hilda, Então que hoje perfeito. eu trabalharei focada na plataforma de investimentos que esse Uhum. banco tem, Uhum. para poder melhorar o produto ainda mais. A gente é uma equipe que nós somos focados por causar uma transformação tecnológica nesse Nossa, produto de investimentos. Então perfeito. é uma grande responsabilidade agora. Sim, e olha só, cara, as coisas que você falou que agregam na sua vida, sua mentalidade, ter pessoas te ensinando ou te ajudando no caminho, né? Porque seu professor lá atrás te falou, olha, daqui tanto tempo, sei lá, o Uhum. impacto, né, pode ser outro. E você, não, eu já vou me preparar. Olha só, é, É. o seu marido, né, te falando, cara, invista em você. Então, nossa, assim, uma história repleta de detalhes que fazem toda a diferença para você chegar lá, né? E agora com o Com impacto que vai certeza. chegar aí, incrível, né? Até um detalhe, assim, que isso de ter pessoas que te incentivam é algo muito importante. Às vezes a gente não tem essa consciência, Uhum. mas a gente tem pessoas ao nosso redor que podem nos puxar para baixo. É, Então você ter pessoas que vão te ajudar, que vão te incentivar é muito importante. é. E foi muito importante ter o meu marido ao meu lado, porque sem ele eu não estaria onde eu estou. E também os meus amigos dos meus trabalhos que eu passei que eu não sabia, eu saía correndo. "Olha, você pode me explicar o que é isso? Ah, por que meu código não está funcionando? Ah,
que que eu posso aprender mais? Ou então eu pedia dicas, você pode me mandar artigo, me mande artigos, vídeos, o que você tiver para eu aprender, entendeu? Uhum. Então você ter esse tipo de amizade, essas pessoas que vão te ajudar, né, que vão te mandar conteúdos, que vão te impulsionar, isso é muito importante, porque Poxa. isso faz uma diferença muito grande na nossa trajetória. Perfeito. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, né. Então quer dizer, se a gente tá realmente com pessoas negativas, dificilmente a gente vai romper a barreira e conseguir ir para o próximo nível, né. Mas, assim, não que não seja possível. Como que a Hilda fez? Poxa, nas redes sociais ela foi atrás de pessoas e começou a seguir essas pessoas. A gente tem livros para isso, né. Às vezes a gente fala: "Mas eu não tenho contato com pessoas boas". Tem um monte de livros. Tem esse vídeo que você está assistindo, tem muita coisa, né? Tem realmente há oportunidades. A gente tem que ter essa visão que a Hilda tem sobre fazer o caminho, né? Você não deixar com que as coisas aconteçam. Eu vou fazer acontecer, eu tenho que fazer o meu caminho, eu vou me preparar, né? Então, tudo isso faz muito sentido. Hilda, Exatamente. me fala uma coisa, olhando a sua história toda, tem alguma coisa que você mudaria na sua história? Que eu mudaria? Olha, É. eu mudaria o fato de antes eu era um pouco bloqueada em aprender sozinha, eu achava que eu só aprenderia se tivesse uma pessoa na minha frente. Então eu acabava nem buscando, não Uhum, olhando no YouTube formas de aprendizado, e uhum, foi um erro de certa forma que eu cometi. Então hoje eu não faria isso, eu uhum. tentaria buscar mais, buscar em vídeos no YouTube, buscar no Google mesmo, ir atrás de pessoas. Por exemplo, se você lê um livro, ali vai ter o nome do autor do livro, você pode adicionar essa pessoa no LinkedIn. Já Você imaginou que pode ver legal? uma pessoa que fez um vídeo no Uhum. YouTube e você pode procurar ela e conversar com ela, entendeu? Sim. Então, foi isso que eu não fiz e que eu faria hoje. Que legal. E o que na sua história que você olha e fala: "Não, isso com certeza eu faria tudo novamente"? Dá muito valor e importância ao LinkedIn e GitHub, Uhum, que é o que vocês na Rocket City sempre dizem, principalmente Robson, que eu vi todas as lives de Robson sobre carreira, que são perfeito, muito importantes, perfeito. e isso, ele fala sempre isso, LinkedIn e GitHub. Então, eu comecei a buscar formas de como eu poderia ter um LinkedIn, destacado. Então eu peguei o que eu tinha de aprendizado em requisitos e transcrevi para o meu LinkedIn escrevendo, Perfeito, escrevendo, colocando fotos, colocando mais informações, porque hoje um recrutador, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o seu LinkedIn. perfeito. Depois ele vai olhar o seu GitHub, que Uhum, eu fiz até um post sobre isso no meu blog, sobre o Markdown, que uhum. é algo que às vezes a gente acha que é bobo, mas de você ter esse Markdown ali no seu GitHub, vai ajudar o recrutador que não entende o seu código, a saber o que que é aquele projeto, entendeu? O que que esse projeto faz, como que o que que você pensou para fazer esse projeto, que tecnologia que você utilizou, como você organizou o seu GitHub, a forma que você arruma seus repositórios. São pequenos detalhes, que eu sempre falo isso muito, que eu acredito que processo seletivo, são pequenos pontos que a gente vai ganhando, Sim, e no final, quem tem mais pontos é o escolhido. Então você ter perfeito, um LinkedIn organizado vai te dar pontos, você perfeito, ter um GitHub organizado vai te dar pontos, você colocar um README vai te dar mais um pontinho, perfeito, entendeu? Você organizar direitinho vai te dar outro ponto, você se comunicar com as pessoas, ser educado, ajudar a comunidade, vai te dar mais perfeito, pontos. perfeito. Então, é sempre você buscar ter mais pontinhos, né. Que Tudo que legal. você puder fazer para ter mais pontinhos, para no final você ter uma nota maior, Aham, é o que importa. melhor. Caramba. E também eu acho que é isso, agregar valor Uhum, à comunidade, uhum. inglês, com certeza. Inglês, a gente nem se aprofundou, mas o seu LinkedIn já tá descrito em inglês lá, né? Essas coisas que a gente Isso, comentou, tá tudo em inglês, inclusive. Que legal. tudo em inglês. Uhum, Porque, assim, no começo, você pode achar que não sabe inglês, uhum. mas aqui a gente tem uma facilidade, porque a gente utiliza muitos termos em inglês. Sim. E, por exemplo, você pode começar colocando comentários em inglês no seu próprio código. E não Você precisa ser traduz perfeito, né? mesmo. Tradução do Não, Google você tá vai bom. no Google, Uhum. traduz ali no Translate, Sim, coloca no seu código, porque depois se você for ver seu código, sim. você vai relembrar o que que era aquele comentário e vai estar em inglês, então já vai te Ó, ajudar. E aí perfeito. depois se você escreve um readme no GitHub em inglês, Uhum. depois você bota o seu LinkedIn em inglês, toda vez que você for olhar o seu LinkedIn,
você vai reler em inglês e você vai lembrar de certas palavras, por exemplo, isso significa isso. Que legal. Mesmo que você não saiba tudo, mas como foi você que escreveu, ler aquilo de novo, o fato de reler em inglês Você vai te vai ajudar relembrar. muito. Aham. Nossa, Isso, excelente essa dica. Muito bom, cara. Nossa, isso. E também ser detalhista. Eu acho perfeito. que, assim, eu sempre falo para as pessoas que tudo que eu me proponho a fazer, eu vou tentar dar o meu melhor. Sim. Mesmo que eu não saiba, mas eu vou buscar dar o meu melhor, porque eu acho que você é reconhecido por isso. A Uhum. empresa, de certa forma, ela vai reconhecer que você está fazendo aquilo com amor, que você está Uhum. fazendo o melhor, entendeu? Uhum. Então, como eu era muito detalhista, eu acabava dando, sempre dicas antes de começar a programar. Por exemplo, quando eu vi o layout do Figma, né, que o designer me mandava, eu já via coisas que poderiam melhorar, porque eu lidei muito com o usuário, então eu adquiri uma experiência de usuário muito Sim, forte. Então perfeito. eu olhava e já falava: "Nossa, essa letra eu acho que vai ficar pequeno. Será que a gente não pode aumentar essa letra? Ou usar uma tipografia mais fina, não tão Uhum. grossa, ou uma cor melhor?". Uhum. Então, antes de eu até começar o desenvolvimento, eu já dava dicas que já me facilitariam e já seriam fatores agregados para o usuário, né. O usuário nem sabe que a gente está fazendo isso, mas de você pensar nele, é muito Nossa, importante você claro. pensar no seu usuário, É ele porque que vai usar, né? De fato, né? A gente só vai justamente montar pra ele, né? justamente, então eu já olhava, por exemplo, se eu faço uma tela, eu penso: "Será que meu pai consegue usar bem essa tela? Ó, Será que ele entenderia os ícones?". E é algo que legal. até que eu faço, por exemplo, se eu vou publicar um artigo, primeiro, antes de publicar, eu mando para os meus amigos, eu mando para o meu marido, para o meu pai Que ler, para ver se massa. eles estão entendendo. Uhum. E com a tela é a mesma coisa, eu faço a tela e aí eu mostro para as pessoas usarem. Quando eu fiz o meu blog, eu comecei a mandar para os meus amigos: "Ó, utilize, vê se você acha erro, ou vê se tem alguma coisa que eu possa melhorar", porque Uhum. essa visão do usuário é muito importante e agrega muito valor Uhum. também no nosso E, produto. e você já tá deixando outra pista da sua personalidade sensacional, que é saber ouvir opiniões, né? Querer melhorar sempre, né? E com isso, ouvindo, né, o que as pessoas têm pra te dizer, quer dizer, sensacional, porque tem gente que acha que sabe tudo, né? Ou não quer ouvir opiniões, não, nunca tá errado, e infelizmente essa pessoa deixa de crescer. Então, quer dizer, Com mais um certeza. ponto, né? Mais um pontinho da sua É, foi algo personalidade, muito foi legal. algo bom, porque como eu não sabia nada, eu tive que buscar pessoas que sabiam e eu tive que ouvir muito o que eu deveria saber. Uhum. Então, isso é muito bom, você buscar feedbacks, principalmente de pessoas que você gosta, que você confie, que ele vai te falar ali algo sincero, entendeu? Sim. Ele vai falar: "Ó, não ficou bom não esse negócio Uhum. aqui, pode melhorar". Que massa. Então, E também não ficar é, dozinha por causa disso, não se sentir ofendido por causa disso, né? Você com entender que faz certeza. parte do seu crescimento, né? Com certeza. E como última dica, eu Uhum. daria estudar a empresa que você se candidata, porque eu Hum, descobri ao longo desse tempo que processo seletivo é algo que se você estudar, você passa. olha. Não 100%, claro, mas se você estudar, mostrar que você conhece a empresa, que você sabe os valores que a empresa tem, os produtos da empresa, buscar pessoas que trabalham nesse lugar e perguntar: "Olha, como é que foi o seu processo seletivo? Como é que foi o seu desafio? Como é que foi sua entrevista?", entendeu? E isso já te prepara muito, que Sim. foi o que eu fiz, eu me preparei muito para essa vaga de estágio. Eu comecei a buscar no YouTube, eh, dinâmicas de grupo, o que são perguntadas em dinâmicas de grupo, o que que o recrutador ele está olhando ali naquele momento, Uhum. como que eu posso, me destacar no processo seletivo. Por exemplo, uma coisa muito legal que eu vi, que quando você está na última etapa, que vai ter a entrevista com o seu gestor, né, Uhum. geralmente ele vai te passar alguma coisa de código para você fazer ali do lado dele. E o Certo. que ele quer naquele momento não é saber se você realmente vai fazer ou não, mas é você explicar para ele o que você está fazendo. Por Uhum. exemplo: eu vou reverter aqui o meu nome", né, digamos: o Uhum. meu desafio foi reverter o meu nome". Certo. Aí eu vou falar: "Olha, eu vou utilizar esse método, porque esse método faz com que o nome fique Ah, revertido", que massa. entendeu? Então isso para o recrutador é importante, ele saber o que que você está pensando para resolver o problema, né, Poxa, por que então que você não me falou isso lá atrás, quando eu precisava fazer a entrevista, amiga? Porque eu tive esse desafio, o cara ficou do meu lado e eu não fiz isso e eu reprovei. justamente, então, por exemplo, eu já até hoje eu acho que eu já participei de 6 processos e eu passei em todos. Que massa. Então,
eu tive que estudar para todos, eu estudo para o processo seletivo como se fosse sei lá, um concurso público. Sim, perfeito, perfeito, Eu estudo, assim, bastante, eu estudo perfeito. perguntas, eu imprimo perguntas, eu estudo a empresa. Você pode me perguntar qualquer coisa da empresa que eu vou saber. Eu vou saber Uhum. quem é o dono, quem é o gestor, o que que a empresa faz, o que que os colaboradores gostam da empresa, os valores. Então eu acho que é Poxa. muito importante isso, você estudar o seu processo seletivo. E depois ainda tem gente que vem falar que você é sortuda, né? Nossa, que sorte que você entrou na empresa. Gente, que sorte o quê? É, A pessoa tá estudando pra caramba. Que massa. justamente, às vezes parece até loucura, né, por exemplo, às vezes eu falava bem pouco com meus pais, porque eles são de outra cidade, porque eu falava: "Ó, meu pai, eu estou estudando, eu não posso falar com você agora, eu estou estudando". E aí ele Uhum. não en às vezes não entendia, né: "Nossa, mas você está estudando tanto para uma entrevista", mas por isso, porque eu queria chegar o mais preparada possível, para eu Perfeito. não ser pega de surpresa, entendeu? Assim, Perfeito. o que ele pensasse o que o recrutador pensasse em me perguntar, eu já Você ia já dar ali tava a ali na resposta na pontinha. ponta da língua. Caramba, Hilda, que legal. Uma pessoa preparada mesmo. Sensacional. Hilda, estamos chegando ao final, infelizmente, porque a conversa tá sensacional. Assim, eu juro, eu tenho assim 1 milhão de perguntas de cada coisa que você foi falando. Falar, meu Deus, eu queria saber mais disso, eu queria mais saber. Mas a gente já é amiguinhos, a gente vai conversar mais sobre as coisas, né? Agora deixa eu te Com falar uma coisa. certeza. Quero deixar uma hashtag aqui no final, né, para as pessoas falarem. Você pensa em alguma hashtag? Eu tô com uma aqui na cabeça, mas eu quero saber se você pensa em alguma hashtag pro pessoal escrever aqui, para ver que a pessoa chegou até aqui e entendeu as coisas que você falou. Nossa, eu não sei. Na verdade, eu sou péssima nisso, eu não Não, mas eu consigo. vou te falar uma que eu pensei, não precisa se preocupar. Eu pensei na seguinte, que tem tudo a ver com o que você falou. Impacto tecnológico. Primeiro, porque está escrito lá na sua bio. Segundo, que você é uma Isso. pessoa que causou impacto tecnológico na sua vida e está causando na vida de outras pessoas. Então, pessoal, hashtag impacto tecnológico, se você chegou até aqui, né, começa a colocar aqui. E, Hilda, tem alguma coisa que você quer deixar para o final? Alguma palavra? Olha, eu só queria agradecer às pessoas que me ajudaram até, a chegar onde eu cheguei, porque eu não chegaria sozinha, com certeza. Uhum, Então, todas as minhas amigas, os meus amigos que eu ficava perguntando, que foram quase tutores que eu tive particulares, uhum, porque eu saía perguntando tudo para todo mundo, o porquê fazia isso, como eu poderia melhorar. Então, eu tive pessoas muito importantes na minha vida, que minhas massa. amigas que trabalharam comigo, e aí eu queria só, agradecer elas, que é a Larissa, tem a Ana também, que ela lida muito com comunidades e ela acabou me inserindo em comunidades de tecnologia aqui, Hum, como Paileire, Salvador. E tenho massa. a minha amiga Jéssica Cristina, minhas amigas do bootcamp, da minha turma, que depois do bootcamp a gente fez um grupo no WhatsApp e a gente ficava trocando informações, a gente trocava, por exemplo, se uma tinha dúvida, a outra ajudava, Que se uma fazia um massa. processo seletivo, a gente ajudava. Então, eu só quero agradecer essas pessoas, porque elas foram muito importantes na minha carreira também. Que massa, Hilda. Mais um traço de personalidade lindo, que é a gratidão, né? Você saber reconhecer as pessoas que fizeram parte da sua jornada e estão fazendo, né? Então, pessoal, eu queria agradecer vocês porque ficaram até aqui nesse momento do vídeo. Deixe seu comentário, conta um pouco da sua história. Tenho certeza que a Hilda depois vai voltar no vídeo várias vezes e ficar lendo os comentários. A gente faz Sim, isso, né? Não sei por que a gente faz isso. eu faço. A gente se empolga, né? E gosta de ver o que as pessoas estão falando. Então pode deixar Pode seus falar comigo comentários. também no Olha LinkedIn, aí que porque eu gosto massa! muito de ajudar as pessoas, então diariamente eu recebo muitas, 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 muitas perguntas no LinkedIn Caramba, sobre o que massa. bootcamp, sobre dicas de carreira. Então, eh, o LinkedIn acabou me mostrando, assim, como a comunidade de tecnologia é forte e como a gente pode impactar a vida de uma pessoa, às vezes, com uma palavra, sabe? Com um conselho que você dá para aquela pessoa, aquilo ali vai mudar toda a vida dela. Sim, Então eu acho isso tão importante e tão gratificante, porque é uma oportunidade, né, que a gente está tendo de fazer isso, porque a nossa área hoje é uma área muito importante, entendeu? Hoje tudo é tecnologia. E o sim. Felipe Deschamps falou uma vez uma coisa que nós desenvolvedores que vamos ajudar a construir o futuro. Então hoje nós somos o futuro. Então você ajudar as pessoas, fazer um produto de qualidade, você vai estar impactando a vida de muitas pessoas, muita gente.
Hilda, obrigado mais uma vez, gratidão total por você estar aqui, por deixar essas palavras pra gente. Pessoal, então, deixe seus comentários aí, hashtag Impacto Tecnológico, e aguarde que a gente vai voltar aí no próximo Alumni. Um abração do Maicão e até mais, tchau.